Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos, irmãs, bom dia para todos, bem-vindos a essa sexta-feira, hoje 25 de abril, oitava da Páscoa. Vamos pedir a Deus essa reflexão hoje, que é Jesus lá no Mar da Galileia, uma outra aparição que é impressionante, possa essa passagem nos ensinar, nos fazer meditar e refletir sobre a nossa própria vida. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também nós vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinham amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazer alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nós temos nessa sexta a aparição de Jesus à beira do mar de Tiberíades. E os discípulos haviam retornado à vida de antes, pois Jesus tinha morrido. As esperanças haviam desfalecido. Só restava voltar para as antigas atividades que eles tinham, né, que eram ser pescadores. Então, aquele segmento de Cristo, aquele discipulado havia acabado com a morte de Cristo. E assim eles experimentaram o fracasso. E não só esse fracasso da perca de Cristo, uma desilusão, mas em alto mar eles não estavam conseguindo pegar nada. Passaram uma noite inteira fracassando também na pescaria. O que deu margem, então, para o milagre, porque Cristo aqui vai se revelar nesse milagre, né? Transformando a frustração em abundância. Então, Cristo já aproveita esse momento para se revelar. Eles vão reconhecer, né, Jesus, sem dúvida, vão ficar espantados, mas para nós a questão é, se a gente na nossa dia a dia, no nosso trabalho, a gente consegue perceber a presença de Cristo em sinais mais simples às vezes, e também confiar nele, na sua ação em nossa vida, mesmo que a nossa vida tenha desafios muito grandes, e é assim que é o mar da vida, né? Mas a gente reconhece a presença de Cristo que está se engajando na nossa vida. Esse retorno ao passado, o retorno às atividades de antes, nos fala muita coisa, porque mostra a futilidade da vida sem Cristo. É como se Cristo tivesse desaparecido e eles voltam para aquela vidinha pequenininha que eles tinham antes. Pedro havia dito assim: eu vou pescar, versículo 3. Quer dizer, voltou realmente, né, para as suas atividades de antes. Eles tentam voltar então à vida anterior. A fé agora é uma coisa duvidosa, é uma coisa incerta, mas a noite foi com redes vazias, como diz o evangelista João. E às vezes, quantas vezes em nossas vidas nós insistimos também nisso, ou seja, em projetos sem Cristo, em projetos estéreis. E às vezes a gente faz isso frequentes vezes, não é só Pedro não. A palavra vem em socorro deles nesse momento, porque Jesus Cristo disse, versículo 6, lançai a rede à direita da barca. Então ali ele estava na margem, ele começa a orientar o que eles devem fazer. Então é a palavra que começa a transformar o esforço humano em abundância. E a obediência surge aqui nesse momento, porque a obediência transforma o fracasso em abundância. Eles vão pegar 153 grandes peixes, porque eles obedeceram àquela voz que mandou eles jogar a rede. Quer dizer, símbolo da totalidade das nações. Esse 153 não é um número aleatório, é porque acreditava-se que naquela época existiam 153 povos diferentes até então no mundo, demonstrando que essa missão ela vai ser universal, né? Ou seja, todos vão ser acolhidos nessa missão. E nesse momento o discípulo amado abriu os olhos quando viu o milagre e disse assim, versículo 7, é o Senhor.
Por que o discípulo amado? É porque o amor aguça a visão, o amor aguça a perspectiva. Ele é o discípulo que ama, ele é amado por Jesus, ele ama Cristo, ele vai perceber primeiro que os outros. Então nós devemos ser como esse discípulo amado também, ter essa visão aguçada para os sinais que Cristo dá em nossa vida. E depois no versículo 13, Jesus vai dizer assim, Jesus ele vai servir o pão, e vai servir o peixe para eles, fazendo esse momento da mesa. Tomou o pão, distribuiu, fez o mesmo com o peixe, entre aspas. Símbolo da Eucaristia, é aqui que está, é uma metáfora também. A refeição é um momento de intimidade, mas é um momento que Cristo está restaurando as certezas deles. Está voltando para eles, dando mais certeza ainda. É um Cristo que alimenta a mesa e é um Cristo que, de fato, está nos fortalecendo para depois enviar em missão. Mas primeiro ele fortalece, ele alimenta, para depois enviar em missão. E essa missão brota do encontro com Ele. Não é uma missão desconectada com Ele, é no encontro com Cristo. E esse é o terceiro aparecimento de Cristo. Portanto, a ressurreição, ela não os condenou ao passado, mas os resgatou ao presente. E os projeta para o futuro, porque tem uma missão. Não é uma coisa que vai ficar com eles, fechada neles no presente da vida deles. Não, vai avançar para o tempo, para o espaço, para a história. Então, a pesca prefigura a vocação, sem dúvida nenhuma, né? Eles serão pescadores de homens. Tem, sem dúvida nenhuma, uma metáfora profética aqui por detrás. Agora nós podemos nos questionar, e na nossa vida? Quantas noites, né, sem peixes, nós vivemos tentando resolver tudo sozinhos? E a gente esquece que Cristo está na margem da nossa vida. Lançar aí as redes de novo, insistindo para a gente fazer de novo o trabalho, né? Então Ele quer nos alimentar com a sua presença. Será que a gente reconhece isso? Curar nossas frustrações e também nos enviar. Será que a gente percebe isso? Então a gente precisa mergulhar na presença do ressuscitado, sem dúvida. E que a nossa vida seja uma contínua pescaria para produzir os frutos que Deus deseja, né? Ou seja, se a gente for guiado pela sua voz, os frutos vão aparecer. Vamos agora concluir, pedir a bênção de Deus para fechar essa reflexão, a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.